Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Meu nome é Daniel. Eu vou convidar os irmãos a se levantarem, abrirem as suas Bíblias, quem puder ficar de pé. Abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor já fez tanto hoje, Senhor. Como a Tua glória se manifestou aqui, Deus. Oh, Deus, como foi gostoso até aqui, Pai. Todo louvor, toda adoração ao Senhor, todo testemunho, aquilo que o Senhor tem feito através da Tua igreja, a Tua glória tem se manifestado aqui, Senhor. E agora, Pai, que nós pausamos para ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o nosso coração esteja completamente aberto, a nossa mente aberta, Deus. Deus prepara os corações aqui para receber a semente e produzir frutos, Senhor. Que a gente possa sair daqui essa noite sem perder a ministração que o Senhor já fez conosco e também recebendo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor tem muito mais para nós. Que a gente possa sair daqui realmente cheios do Teu Espírito e preparados para aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos chamado, desafiados, Senhor. Aquilo que o Senhor tem reservado para essa noite, para este momento, eu clamo ao Senhor que aconteça. Que nenhuma armação de Satanás para impedir que a Tua semente chegue ao coração tenha sucesso nessa noite. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito haja de forma poderosa no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem assentar. A igreja do Senhor Jesus, seja ela aqui a IBC ou outra igreja, vive de tempos em tempos momentos específicos. Deus quer falar algo específico e tratar algo específico com a igreja, mover algo específico com a igreja. O Evangelho ele é muito completo, ele é muito amplo, ele tem muitas vertentes, tem muitas áreas de atuação na nossa vida. O Evangelho fala de perdão, o Evangelho fala de restauração, o Evangelho fala de salvação, o Evangelho fala de amor, o Evangelho fala de renúncia, o Evangelho fala de bênçãos, o Evangelho fala de muitas coisas diferentes. Mas de tempos em tempos, Deus parece que levanta um assunto específico para trabalhar com a sua comunidade. E conosco não é diferente. Neste ano de 2012, Deus tem nos desafiado a parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para fora. A igreja olhando para fora. Como disse o Orlando domingo passado, a igreja é para fora. E nós precisamos olhar para fora. Parar de ficar coçando as nossas costas no pequeno grupo e olhar para essas necessidades, como o Nelson mostrou aqui, do presídio feminino, como as pessoas que estão perdidas no meio dos vícios, da violência, casamentos destruídos, tanta coisa acontecendo, e a gente com o Evangelho de Jesus, a gente com a palavra da salvação, a gente recebendo tanto de Deus, sendo tão abençoado por Deus, Deus transformando tanto a nossa vida, a gente precisa olhar para fora, e Deus está falando isso para nós nesse tempo. Esse ano, como nós vimos, vamos ter sábado que vem um encontro da liderança, o Sabadão da Liderança,
falando justamente disso, do ano da multiplicação. É o ano em que a gente realmente quer focalizar em invadir Fortaleza, nos lugares mais difíceis, trazer as pessoas que estão sofrendo, buscar aqueles que estão desamparados, perdidos, alcançá-los com o amor de Deus. Nós tivemos durante esse mês de fevereiro o Atos de Compaixão. Isso foi um ensaio, meus irmãos. Foi um ensaio. Foi só para a gente ter um gostinho na boca de como é bom, como é melhor dar do que receber. E também nos despertar para a grande necessidade que tem ao nosso redor. É como quando Jesus fala assim: levanta os olhos e vejam como os campos estão brancos para a ceifa. É hora da gente levantar os olhos e ver. E ir atrás dessas ovelhas perdidas, ir atrás das pessoas que estão indo para o caminho da perdição. É a hora de, como igreja do Senhor, arrebentar as portas do inferno e sacar almas que estão indo para lá, e resgatar e trazer, e a gente vê pessoas sendo salvas, restauradas, como nós fomos, como Deus fez conosco. É hora de olhar para fora. Só que algumas coisas muitas vezes nos impedem de fazer isso. Muitas vezes nós ficamos parados, estagnados, algo acontece que a gente recebeu, a gente foi transformado, mas talvez alguma experiência, alguma coisa que tenha acontecido contigo e você parou. Eu me converti com 9 anos de idade, e foi uma conversão genuína. Com 9 anos mesmo, entreguei minha vida para Jesus, e foi uma coisa tremenda o que Deus fez no meu coração, como Deus agiu. E quando eu me converti, eu queria que todo mundo se convertesse, e eu queria falar de Jesus para todo mundo. E o meu pai é pastor, a gente tinha uma caixa lá com folheto. O que eu sabia de evangelizar era folheto, sabe aquele folheto? Aí eu pegava um monte assim, não é porque meu pai falava para eu fazer, não. É porque aquilo queimava no meu coração. Eu pegava um monte de folheto e saía na rua sozinho, com 9 anos de idade. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus te ama. E ia entregando folheto: Jesus te ama, Jesus te ama. E eu tinha um amigo que a gente brincava o dia inteiro junto, né? Tirando o tempo da escola, a gente estava junto. Era o meu grande amigo. Com 9, 10, até os 11 anos. Depois eu mudei de cidade. E quando eu estava nesse fogo, o sonho da minha vida era que esse amigo se convertesse. Tudo que eu queria, na verdade, eu sonhava até mais alto. Eu sonhava assim: a gente vai crescer, vai se tornar missionário, e vamos juntos para o campo missionário, pregar o evangelho. Era uma coisa assim, eu queria muito ver ele convertido. E um dia, então, a gente estava brincando em cima de uma árvore, e eu falei para ele, olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus, é a melhor coisa que você pode fazer. Entrega a sua vida para Jesus, vamos fazer uma oração agora para você entregar a sua vida. Aí ele: tá bom. Aí eu fechei o olho e comecei a orar, falei para ele: repete o que eu estou orando. Aí eu comecei a orar para ele repetir, e daqui a pouco eu ouço a gargalhada. Quando eu abro o olho, ele está morrendo de rir de mim. Me senti a pessoa mais ridícula desse mundo. É muito difícil. E é verdade. Meus irmãos, vocês não têm ideia de como isso travou o meu coração. Como eu passei a sentir vergonha. E eu fui crescendo e tendo vergonha de falar de Deus, achando que as pessoas vão me achar ridículo. E na minha adolescência, na escola, ao invés de eu ser embaixador de Cristo na escola, eu era agente secreto. Me escondendo pelos cantos. Eu percebi isso quando a gente fez um encontro de várias igrejas do Distrito Federal na época, para adolescentes. Então tinha adolescentes de várias igrejas, e eu estou lá, tá legal, entre as igrejas. Daqui a pouco chega um amigo meu da escola, que também era agente secreto. E aí um esbarra no outro: você é crente? Nossa, eu não sabia. Você também? Eu não sabia. Aí eu pensei: cara, que vergonha, eu estou esse tempo todo na escola, e nenhum crente conseguiu reconhecer que eu era crente. Nenhum nem outro. Por quê, gente? Tudo por causa de um medo, tudo por causa de uma trava, tudo por causa de uma vergonha, tudo porque um dia alguém riu na hora que eu estava orando.
E Paulo escreve essa carta aqui para Timóteo, para alertar Timóteo, porque Timóteo também era um jovem, que tinha que lidar com pessoas mais velhas, e ele podia se sentir intimidado, podia se sentir acovardado. E Paulo então escreve para ele: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eram várias as razões que podiam fazer com que Timóteo se acovardasse, com que Timóteo se intimidasse, se envergonhasse. Paulo sabia disso. Paulo sabia dos sofrimentos de Timóteo. Ele fala na carta que ele se lembra das lágrimas de Timóteo. Com certeza Timóteo já tinha chorado para ele, dizendo: Paulo, está difícil, é difícil. É difícil ser uma testemunha viva de Jesus. É difícil mostrar a glória de Deus, não é fácil. E Paulo aqui já no final da vida dele, no capítulo 4, versos 6 e 7, ele fala assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo ali, sentindo que estava chegando os últimos dias dele, escreve uma carta mais pessoal para Timóteo, para alertar Timóteo, e incentivar Timóteo, e mostrar para Timóteo: Timóteo, não desista, não se abata, tem muita coisa para ser feita, muita gente para ser salva, muitos precisam ser alcançados, muitos estão perdidos, muitos estão sofrendo. Não desista, Timóteo. E Timóteo tinha razões muito mais fortes do que a minha, uma simples risada de um garoto de 9 anos. Paulo sabia que Timóteo iria enfrentar o sofrimento, e enfrentava o sofrimento, assim como ele, mas todas as razões de Timóteo, Paulo refutava e mostrava um outro caminho. No capítulo 1, verso 12, ele fala assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. No capítulo 2, verso 3, ele fala: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo. No capítulo 2, verso 8 e 10, ele fala: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória. Timóteo, você vai enfrentar sofrimentos, mas tem algo maravilhoso para ser feito: alcançar vidas. Não desista. Outro problema que Timóteo enfrentaria, e talvez aqui você se identifique, o problema que Paulo enfrentou, sabia que Timóteo iria enfrentar, e Deus sabe que às vezes a gente enfrenta, por isso deixou isso escrito, chama-se abandono. É quando você começa um trabalho, Deus coloca no seu coração: vamos visitar os presídios, vamos visitar os enfermos, vamos visitar um orfanato, vamos visitar uma casa de recuperação, e Deus te coloca um sonho, alguma coisa para você trabalhar específico, talvez um orfanato, você visitar todo final de semana, e aí você compartilha com alguns irmãos, e todo mundo: que lindo, que coisa maravilhosa, isso é muito bonito, isso é muito bom, eu estou contigo, pode contar comigo, pode contar. E aí você começa com aquela galera, e você fala: puxa vida, esse negócio aqui vai longe. E de repente, um vai embora, outro vai embora, daqui a pouco você vai ficando sozinho, abandonado. E talvez você esteja assim hoje. Talvez você começou um trabalho, está lá sozinho, lutando, não tem ninguém contigo. Paulo também enfrentou isso. Capítulo 1, verso 15, ele fala: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. E no capítulo 4, ele fala: Demas, amando este mundo, abandonou-me, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém.
Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você. Não desista. Faz parte daquilo que é o trabalho, a obra do Senhor. Além disso, outro problema é a perseguição. E muitas vezes a gente sofre perseguição também. Paulo sofreu perseguição física mesmo. Pessoas indo atrás para pegar, para bater, para apedrejar, para chicotear, para colocar na cadeia. Nós também sofremos perseguição quando a gente começa a querer viver realmente uma vida santa, uma vida justa, quando a gente decide não mentir no trabalho, quando a gente decide não aceitar um suborno, quando a gente decide não oferecer um suborno, quando a gente decide pagar os impostos de maneira correta, quando a gente decide não trair a nossa esposa, quando a gente decide andar de forma santa, o mundo se incomoda. Porque a santidade reflete a luz de Deus, e a luz de Deus, quando brilha na vida de uma pessoa pecadora que não está arrependida e não se arrepende, ela se ofende com a santidade. Quando a pessoa oferece um suborno e você fala assim, não, eu não vou aceitar, por quê? Porque eu não acho isso certo diante do meu Deus. Sabe o que a pessoa pensa? Ah, então você está dizendo que eu sou pecador? Ah, então é assim? Quando a gente começa a ser santo, a gente provoca, muitas vezes, em algumas pessoas, essa santidade pode trazer pessoas para Deus, mas em alguns provoca revolta. E aí começam as perseguições no trabalho, começam as perseguições em casa, começam as perseguições com os amigos. E a gente vai sair para refletir a luz de Cristo, para fazer diferença, e começa a sofrer perseguição. Paulo também sofreu, no capítulo 3, verso 11 a 13, ele diz, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, muitas me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, impostores, irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. Paulo sabia e quis alertar Timóteo. Deus sabe e quer nos alertar, que nós vamos enfrentar essas coisas. Sofrimento, abandono, perseguição. Mas então Paulo fala para Timóteo, Deus fala para a gente, que não é um espírito de covardia que Ele colocou na gente. Nós não devemos nos amedrontar diante do sofrimento. Nós não devemos nos desanimar diante do abandono, nem nos envergonhar nas perseguições. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder. É através do poder de Deus. É através de Deus agindo nas nossas vidas pelo poder dEle. Deus usando através do poder dEle. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é no nosso intelecto. É no poder de Deus que a gente vai poder invadir esses lugares de sofrimento e resgatar vidas. Que a gente vai poder visitar um presídio desse, onde mulheres estão sofrendo lá, estão pagando o preço de algum erro que elas cometeram. Essas crianças não cometeram erro nenhum, mas elas estão lá, Jesus está vendo o sofrimento delas e quer que a gente vá lá. Mas aí a gente fala, não, eu não quero ir, porque eu vou me envolver emocionalmente. Não, meus irmãos, é no poder de Deus que a gente vai. Ah, eu não sei o que dizer, eu não sei o que compartilhar. É no poder de Deus. A gente vai visitar um pessoal que está na rua, e um pequeno grupo vai visitar um pessoal que está na rua. Eu quero me envolver com isso, mas eu não vou saber o que dizer, eu não vou saber como me comportar. É no poder de Deus. Atos 1:8, Jesus fala, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Para a gente ser testemunha de Jesus, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus.
Você pode saber contar a historinha de Jesus. Você pode saber falar sobre a Bíblia. Você pode saber discorrer de teologia. A gente pode colocar uma pessoa para preparar um estudo maravilhoso, mas se não for o poder de Deus através daquela vida, não vai adiantar. É através do poder de Deus. Olha só, os discípulos passaram com Jesus 3 anos, aprendendo diretamente com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, caminhando com Jesus. Eles não precisavam de mais nada, certo? Aprenderam com o mestre, estavam com ele, viram como fazer, aprenderam as regrinhas, tudo, maravilhoso, andando com Jesus. Mas olha o que Jesus fala para eles em Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus ensinou, mostrou, deu exemplo, fez eles colocarem na prática, mas ele falou, olha, vocês precisam do poder de Deus para testemunhar, para fazer diferença, para salvar vidas. Você precisa do poder de Deus. É pelo poder de Deus que a gente pode agir. E se a gente tivesse a dimensão do poder de Deus, não ia ter como a gente se acovardar. Se a gente realmente entrasse na nossa mente, no nosso coração, o poder de Deus, que Deus pode derramar através da nossa vida para abençoar outras vidas, a gente não ia falar, não, eu não vou, porque eu não sei. Não. Olha só que poder é esse que Deus coloca na nossa vida para que a gente seja usado por Ele. Em Efésios 1, 18 e 20, Paulo fala assim, oro também para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que Deus exerce em nós, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Já pensou isso? Está aí com você. O poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, está atuando na sua vida. Por que ficar parado? Por que se acovardar? Por que resistir? Por que achar que não é capaz? Esse poder de Deus vai te mover para algo grandioso. E Deus vai te usar da forma que Ele quiser usar. Inclusive com milagres. Deus pode te usar você orar e uma pessoa ser curada. Você orar e Deus transformar uma vida. Você orar e Deus transformar um casamento. Você orar e uma pessoa que era viciada e dada ao vício, perceber, dar o primeiro passo de reconhecer que ela não dá conta e que ela precisa de Deus. Através da oração de poder. Está na sua vida. Não depende do pastor, não depende do líder do pequeno grupo. É o poder de Deus na sua vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo, e é esse Espírito que vai agir na sua vida. E além dessa, quando a gente tem essa dimensão, além do benefício de saber que a gente realmente pode ser usado por Deus, o outro benefício é saber que é Deus que faz e não a gente. E aí a gente pode permanecer humilde. A gente pode ser usado por Deus com poder e saber, Deus, eu continuo dependendo do Senhor. Cria em nós a dependência de Deus. Quando a gente entende que o poder vem de Deus, a gente passa a ser dependente dEle. Em tudo que a gente faz. Talvez você, líder de pequeno grupo, leva a sua reunião assim, eu já sei o que fazer, pergunta como que foi a semana, ponto positivo, ponto negativo. Agora, se você realmente buscar a Deus, buscar o poder de Deus, esse ponto positivo, esse ponto negativo vai fazer milagre ali na reunião. A dependência de Deus. Nunca julgue que você já sabe. Nunca julgue que você já tem as ferramentas necessárias. Nunca julgue que você já conhece.
Eu e a minha esposa, nós trabalhamos durante muitos anos na outra igreja que nós frequentamos em Goiânia, com o Ministério de Casais. Aconselhamos muitos casais. Lá a gente era líder do Ministério de Casais. E passamos vários anos aconselhando casais. Isso vai dando para a gente algumas certas ferramentas. A gente passa a ter uma caixinha de ferramenta, né? Para esse problema, esse versículo. Para esse problema, essa instrução. Para esse problema, essa oração. E a coisa começa a ficar mecânica. E a gente precisa entender que essa caixinha de ferramenta não é nada se não tiver revestida pelo poder de Deus. E nós, certa vez, fomos visitar um casal e eu fui tranquilo com a minha caixinha de ferramentas, né? Então, isso aí, o que acontecer lá, eu sei o que eu vou fazer. E no caminho, graças a Deus, a minha esposa, Daniel, a gente precisa orar. Vamos orar? A gente não orou. A gente vai visitar um casal e a gente não orou. Então vamos orar. E aí nós oramos e pedimos a Deus. E chegando lá a coisa era feia, meus irmãos. Assim, a situação estava muito difícil entre eles. E o marido, ele estava com o ego lá em cima. Ele não tinha nada de errado. Perfeito. Naquele momento ele se achava. E eu geralmente quando vou conversar, aconselhar alguém, eu começo assim, falando das coisas positivas da pessoa. É o meu jeito. Questão de respeito, de mostrar, olha, você tem coisa boa, né? Mas a gente precisa olhar isso daqui, aquilo ali. Mas a coisa estava tão evidente quando ele começou a falar, tão evidente, eu falei, Senhor, minha caixinha de ferramenta não vai servir para nada. Aqui o Senhor vai ter que fazer um negócio diferente. E meus irmãos, não é de mim, eu precisei entrar com uma palavra de autoridade, e quase que botando o dedo na cara dele, algo que não é natural meu. E Deus usou ali de uma forma tão poderosa, a coisa aconteceu de uma forma assim tão inesperada, mas quando terminou, ele, além de tudo, tinha problema de adicção com drogas, estava limpo há um tempo, mas quando terminou ele falou assim, olha, eu só tenho duas opções agora, depois disso tudo que você falou, ou eu vou me enfiar nas drogas ou eu vou me matar. E por favor, sai da minha casa. E não dormi aquela noite, né? Meu Deus. Mas o Senhor falou para fazer daquele jeito, que negócio é esse? Meus irmãos, 2 dias depois, esse cara estava abraçado comigo, chorando e agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito naquela noite. Não é na nossa capacidade. Não é a nossa caixinha de ferramenta. A gente precisa depender de Deus. Paulo fala em 2 Coríntios 4:7, mas este tesouro, o Evangelho de Jesus, nós temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E é justamente nesse sentimento de humildade, de fraqueza, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Paulo experimentou tantas coisas sobrenaturais na vida dele, uma dimensão tão grande que ele poderia se ensoberbecer e falar assim, cara, eu sou o cara. Mas Deus colocou um espinho na carne de Paulo, para que ele se mantivesse ali humilde e dependente de Deus. E ele orou 3 vezes a Deus. 2 Coríntios 12:9 fala assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Só que o poder, às vezes, ele seduz a gente. Não é legal você, de repente, orar e a coisa acontecer? Deus usar a sua vida e você começar a ser usado por aquilo e de repente milagres acontecendo, você ora e a pessoa se cura. E o poder seduz tanto, gente, que muitos cristãos começam a andar e a seguir o poder. E eles vão andando atrás do poder. Onde tem poder? Qual é a igreja do poder? A igreja que tiver mais poder, é nessa que eu vou. E começa a ir atrás do poder, o poder, o poder. Só que quando Jesus falou do poder, dos sinais,
Ele falou assim: estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão aos que creem. Acontece que a gente inverte, e a gente quer seguir os sinais. Não é isso. Não é para a gente seguir os sinais. Se coloca na poderosa mão de Deus, e se Deus tiver um milagre para fazer através da sua vida, Ele vai fazer. Você não precisa se preocupar com isso. Porque Deus também não vai sair fazendo milagre assim, de qualquer jeito. Ele tem a soberania, Ele tem o poder. Nossa obrigação é orar. Mas Deus vai fazer de acordo com a soberania dEle. Se fosse assim, eu ia falar assim: gente, a gente aqui tá todo mundo aqui cheio do poder de Deus, e o poder de Deus vai transformar, então vamos fazer o seguinte: essa ala aqui vai para o hospital tal, essa ala vai para o hospital tal, essa ala, e a gente sobe lá no último andar e vai descendo e curando todo mundo. Não é assim. Inclusive, muitos usam o poder e nem têm relacionamento com Deus. Jesus disse que alguns vão dizer assim: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Deus não nos deu espírito de covardia, nos deu espírito de poder. Só que, meus irmãos, o poder seduz, o poder empolga, e o poder sem amor não é nada. 1 Coríntios 13, 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Você vai ser usado pelo poder de Deus, a partir do momento que você amar as pessoas para quem Deus quer usar o poder dele. Tudo começa com o amor. Se a motivação estiver errada, não adianta. A motivação tem que ser o amor, tem que ser a compaixão. Por isso a gente ressaltou tanto esse mês sobre compaixão. O Orlando pregou, se você não ouviu a mensagem do domingo passado, procura na internet, Orlando pregou sobre compaixão, e Deus falou muito. Compaixão, meus irmãos, amor é o princípio de tudo. E na verdade tudo começa com amor a Deus. 1 João 4,18. Mateus 22, 36 e 38 diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Começa com um relacionamento de amor com Deus. A partir de um relacionamento de amor com Deus, de intimidade com Deus, de caminhar com Deus, de buscar a Deus, de ouvir a Deus, de andar com Ele, de obedecer os seus mandamentos, viver dia a dia essa intimidade com Ele, o amor dEle brotando no seu coração, o amor por Ele brotando no seu coração, e você vivendo esse amor por Deus, a partir daí tudo começa, porque esse é o primeiro e maior mandamento. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Muitas vezes a gente faz coisas no reino de Deus, a gente evangeliza, a gente testemunha por medo. Por achar que se a gente não fizer, Deus vai castigar a gente. Se a gente não fizer, Deus vai ficar com raiva da gente. Se eu não servir no ministério, Deus não vai gostar de mim. Eu preciso servir. Mas a gente deve agir por amor a Deus. Quando existe o amor, o reconhecimento do amor de Deus na nossa vida e o nosso amor por Deus, o medo vai embora. Porque a gente sabe que é feito através de um relacionamento de amor. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós precisamos nos encher do amor de Deus. Nós precisamos entender que é através desse amor que a gente vai poder resgatar vidas para o Senhor. Através deste relacionamento de amor. Quanto mais cheio de Deus você tiver,
quanto mais cheio de Deus o seu coração estiver, quanto mais Deus estiver tomando conta da sua vida, tomando conta do seu ser, quem esbarrar em você no caminho, vai transbordar Deus na vida deles. Primeira coisa, amar a Deus. E aí alguns podem dizer assim: Daniel, eu amo a Deus, eu tenho um relacionamento tão gostoso com Deus, eu entro no meu quarto, eu dobro o meu joelho, eu choro na presença de Deus, eu adoro a Deus, um momento desse de louvor, de ver as grandezas de Deus, eu canto com toda a minha alma, com todo o meu coração, eu me dobro diante de Deus, Deus é o meu escudo, Deus é a minha fortaleza, eu amo Deus de coração, eu sou apaixonado por Deus, eu procuro viver uma vida santa por Deus. Ok. 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não tem como, meu irmão. Não tem como, querido. Vai transbordar na vida dos outros. O amor a Deus vai transbordar. Jesus, continuando o que ele disse no verso anterior, Mateus 22:39, fala: e o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E amar o próximo é se doar, é renunciar. O Orlando falou sobre isso domingo passado. É renúncia. Ele citou alguns textos que falam da compaixão de Jesus. Vários textos mostrando que Jesus se compadeceu, Jesus teve compaixão, e eu não quero aqui repetir, mas eu quero enfatizar um desses textos. Eu preciso enfatizar um desses textos, que é quando Jesus fica sabendo que João Batista tinha sido morto, assassinado. Chegaram para Jesus e contaram: olha, João Batista foi decapitado, ele morreu. E naquele momento, eu acredito que o lado humano de Jesus ali pesou, e ele sentiu a dor, ele sentiu a tristeza, e ele precisava de um tempo a sós com Deus. Ele precisava se afastar da multidão, ele precisava ficar sozinho. Mateus 14:13 fala assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus saiu para ter um momento dele, sozinho com Deus. Só que a multidão ficou sabendo e foi atrás dele. E foi buscar, a multidão estava aflita. Quando Jesus olha para aquela multidão e vê o sofrimento da multidão, ele refaz a agenda dele. Ele muda a agenda dele. No verso 14 fala assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Era um momento que Jesus precisava estar a só, precisava buscar a Deus. Mas amar é renunciar talvez um momento de descanso, é renunciar talvez um momento de lazer, é renunciar algo que você ia comprar com aquele dinheiro extra que entrou, e você fala: eu não vou comprar, eu vou usar esse dinheiro para abençoar alguém. É renunciar ao seu tempo, é ir atrás das almas perdidas, é olhar para os que estão presos e ter compaixão, é olhar para os que estão na rua e ter compaixão, é olhar para os viciados em drogas e ter compaixão, é olhar para aqueles que estão perdidos e ter compaixão, é olhar para os casamentos destruídos e ter compaixão, é olhar para os filhos abandonados e ter compaixão, e agir e fazer a partir dessa compaixão, desse amor. Agora vocês imaginam uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, sendo usado por Deus poderosamente, e cheio de amor, compadecida, olhando para as vidas, e se doando, e sendo usado, e se doando, e sendo usado, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa pode meter os pés pelas mãos, e fazer muita besteira, pode até comprometer o evangelho, pode até fazer besteira. Paulo fala assim: olha,
Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio, ou moderação. Vai com calma. Nessa época que eu comentei que eu e a minha esposa estávamos como líderes do Ministério de Casais, era uma época que eu estava assim, transbordando, e Deus agindo, e eu sendo usado por Deus, e o amor de Deus no meu coração, e aí eu trabalhava numa empresa, e era dono de outra empresa, então só isso daí já era suficiente para tomar todo o meu tempo, mas não satisfeito, eu comecei a fazer seminário, eu liderava um grupo misto numa comunidade carente, eu liderava um grupo de casais, eu liderava um ministério de casais, eu tocava flauta, então eu gostava do louvor, então fazia parte da equipe de louvor da igreja, e eu dava aula no curso de líder. Pense, sabe quanto tempo eu tinha para minha família? 2 noites por mês. Eram 2 sábados à noite por mês que eu tinha para minha família. Tudo errado, prioridade errada. A gente tem que tomar muito cuidado quando Deus começa a usar a gente está transbordando de amor. Paulo fala, nós precisamos também ter equilíbrio. Equilíbrio para a gente não se perder, nas nossas prioridades, para a gente não atrapalhar o nosso trabalho, para a gente não atrapalhar o nosso tempo com Deus, para a gente não atrapalhar a nossa família. E a hora que eu me despertei para isso, aí eu falei, eu tenho que mudar. Deixei o Ministério de Casais, deixei o louvor, fui deixando coisas. Falei, cara, está tudo errado. Eu preciso de equilíbrio. E às vezes é até a questão financeira que a gente vai soltando, e eu naquela época, eu estava trabalhando em 2 coisas, não era à toa não, é porque eu estava passando dificuldade financeira. Então, num determinado momento, que eu estava com uma situação bem precária financeiramente, né, a conta já estava no vermelho, mas aí eu tinha um cheque especial, a bênção do Senhor na minha vida, para não dizer o contrário, né? Aí um irmão vem assim, puxa, eu estou precisando de um dinheiro, para isso, aí o meu coração cheio de amor, fui lá e peguei do cheque especial. Olha a falta de equilíbrio. Sabe o que aconteceu? No fundo do meu coração eu pensei assim, Deus vai ver o amor que eu tenho, Deus vai ver e vai me abençoar e vai suprir. Deus não supriu. Eu tive que ralar para pagar os juros, para cobrir minha conta de novo. Sabe por quê, meus irmãos? Eu aprendi 2 coisas importantes. Primeiro, Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Precisamos ser sábios. Usar aquilo que Deus nos deu. Quando na Bíblia fala, digamos assim, mal de quem não dá, de quem só recebe, de quem não tem um coração aberto, ele fala assim, possuindo alguém recursos nessa terra, e não dando, essa pessoa então está cometendo pecado. É para você dar o que você tem. É para você doar o que você tem. Equilíbrio, moderação, sabedoria. Não adianta estar cheio do poder, cheio do amor, e não ter isso. Porque senão você vai negligenciar a sua família, você vai negligenciar a sua conta bancária, você vai negligenciar o seu trabalho, e você vai negligenciar o seu tempo com Deus. Você precisa de tempo com Deus. De repente você está cheio de ministérios na igreja, trabalhando e fazendo, e eu sou líder de pequeno grupo, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu trabalho no ministério tal, sou voluntário no ministério tal, cheio de atividade, e não tem tempo para dobrar o joelho no seu quarto, orar, gastar tempo com Deus diariamente. A gente acaba negligenciando. Olha só essa história de Jesus. Lembra que ele precisava de um tempo sozinho? Lembra que essa história que eu contei agora, ele se retirou sozinho, mas ele teve compaixão e olhou para as pessoas e viu a necessidade e foi lá e se doou, e ali ele curou, ali ele alimentou, ele fez o milagre da multiplicação dos pães, todo mundo se alimentou.
Mas olha só o que fala um pouco mais para frente, Mateus 14, 22 e 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus não negligenciou o tempo dele com Deus. Ele atendeu a multidão, ele exerceu o poder, ele fez por causa do amor, mas ele não negligenciou o tempo dele com Deus. E eu acho interessante falar que ele insistiu com os seus discípulos. Eu fico imaginando a cena, Jesus falando assim: gente, vaza pelo amor de Deus, vaza, eu preciso ficar sozinho, me erra, eu preciso do meu tempo, vai embora, pega o barco. Não, Senhor, mas foi tão bom, foi do poder, e que coisa maravilhosa, a gente tem muita coisa para fazer, vamos junto, a gente quer estar do teu lado. Não, gente, não, eu preciso do meu tempo. Vai embora, vaza. Provavelmente os discípulos não ficaram muito felizes com isso, mas Jesus sabia que ele não podia negligenciar o tempo dele com Deus. Nós conhecemos a parábola do bom samaritano, né? Acredito que a maioria de vocês conhece. É o exemplo do que, quando Jesus foi exemplificar o que é amor ao próximo. Aí ele contou a parábola do bom samaritano. Na verdade, a parábola do samaritano. A gente fala do bom samaritano, é preconceituoso isso, né? Como se os outros não fossem bons, né? É a parábola do samaritano. E Jesus, então, conta essa história e mostra a renúncia, a abnegação, e mostra que muitos religiosos passam por longe, né, e não fazem nada. Este homem foi lá, desceu, curou as feridas, meteu a mão na sujeira mesmo. O cara estava jogado na areia lá, sujo, e ele estava viajando, né, devia ter colocado o terno Armani dele, estava todo emperequetado lá, no camelo dele com ar-condicionado e direção hidráulica, todo bonitinho, mas ele desceu, foi lá, sujou a mão, levou o homem para a hospedaria, cuidou dele, fez tudo o que precisava fazer. Mas olha que interessante, no verso 35, diz que ele falou assim, Jesus conta a história assim: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esse homem tinha negócios a fazer, ele era um profissional, ele estava passando por ali em viagem, ele estava indo para resolver algo. Ele parou e ele deu todo o tempo que ele podia dar, ele deu todo o dinheiro que ele podia dar, mas a gente quer ficar com a pessoa até o fim, e aí cria um negócio que o pessoal do CR gosta de chamar de codependência, e a gente leva a pessoa até, e aí fica aquele negócio grudado, não porque Deus vai me usar na vida dessa pessoa, não porque Deus vai fazer através de mim, não porque Deus, rapaz, e aí negligencia a família, né? Esse homem sabia da profissão dele, sabia do que ele tinha que fazer, ajudou e falou: agora eu vou cuidar dos meus negócios, o que eu tenho eu dou, eu vou voltar e vou pagar o resto das despesas. Deus vai usar o que você tem, você não precisa dar mais do que o que você tem, Deus vai usar e Deus vai multiplicar. Foram os 5 pães e os 2 peixinhos que alimentou a multidão, mas eles deram o que tiveram. Imagina ali, de repente um deles cheio do poder, e Deus, e eu vou dar minha vida por eles, e faz o seguinte: aqui só tem 5 pães e 3 peixinhos, mas pode me matar e fazer um churrasco, Senhor. Não é assim, meus irmãos, 5 pães e 2 peixinhos, e Deus vai fazer um milagre com isso, e vidas vão ser alcançadas. O que você tem, mas você precisa colocar nas mãos de Deus. Se você falar assim: eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, deixa eu esconder aqui, porque se eu não comer, eu vou morrer de fome. Também não, é para você dar. O que você tem, você dá, mas dá o que você tem. Deus vai fazer um milagre, muitas vidas vão ser alcançadas, e esse ano vai ser o ano da multiplicação mesmo, porque cada um de nós aqui vai fazer diferença no poder, no amor, sem covardia e com equilíbrio. Deus vai nos usar, Deus vai transformar.
1 Tessalonicenses 4, 1, 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. É através de uma vida decente, de cumprir os seus compromissos, que você vai dar o testemunho. Não adianta você estar lá testemunhando e fala do amor de Jesus, e isso, aí a pessoa se aproxima, e que coisa legal, o amor de Deus e tal. Aí ele vai olhar para a sua vida, a família está uma bagunça. Você que é estudante, ele vai olhar e vai, e aí, como é que está na faculdade? Deus está te abençoando? Não, na verdade, assim, eu dedico meu tempo para Deus, então eu não tenho muito tempo para os estudos, minhas notas estão lá embaixo, eu reprovei. É isso aí, Valdo. O pai mesmo. Deus vai agir, mas a gente precisa mostrar para o mundo. E às vezes a questão da falta de equilíbrio, né, é o cara que vira o crente chato. É outra característica da falta de equilíbrio. Né? Aquela pessoa que chega um amigo do trabalho, vai ter um churrasco lá e cara, eu adoro churrasco. Aí o crente chato fala assim, eu adoro a Jesus. Conhece? Eu acho que vocês estão rindo é porque se identificaram, né? Ou identificaram alguém. É o crente chato, gente. Ninguém aguenta crente chato. Ninguém aguenta. É através de uma vida equilibrada. Olha só o que Paulo fala em Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, ou seja, não desperdiça. Não entra de sola. Não vem sendo um crente chato. Aproveita a oportunidade. Deus vai te usar jogando bola com o cara. Deus vai te usar assistindo um jogo com ele. Deus vai te usar e vai criando amizade. Chama ele para almoçar, para comer. Não precisa chegar no almoço e como é que está a sua vida. Porque Deus quer transformar a sua vida. Não, vamos falar de futebol, vamos falar de, sei lá. Conversa, cria amizade. Deus vai se revelando através da sua vida. A gente tem que tomar muito cuidado. O texto termina dizendo algo maravilhoso. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós temos um ano maravilhoso pela frente, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Deus vai usar cada um de nós. Não são os pastores, não são... É você. Deus vai te usar com poder. Deus vai usar o seu pequeno grupo. Deus vai fazer um milagre através de você. Tem muita gente sofrendo, gente. Tem muito casamento destruído, muita família destruída, muito menino abandonado, muita gente perdida, muita gente na rua sofrendo. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essas pessoas às vezes se tornam invisíveis para a gente, mas elas não são invisíveis para Deus. Por quantos invisíveis você passou hoje? Quantos mendigos? Quantos viciados? Quantas pessoas destruídas? Essas pessoas não são invisíveis para Deus. Jesus disse assim que no final Deus vai falar assim, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês foram me visitar. Eu estava preso e vocês foram me visitar. E Jesus... E Deus então, a gente fica assim, Senhor, mas como? Eu nunca fiz isso. E Deus fala assim, quando vocês fizeram com essas pessoas, eu estava lá. Eu estava presente no sofrimento delas. É como se vocês estivessem fazendo para mim. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Oh Senhor, oh Deus, obrigado Pai, obrigado pelo Teu amor tão grande, que nos faz, Senhor Deus, nos voltarmos para o Senhor, que transformou a nossa vida,
que mudou o nosso ser, que nos ensina, que nos faz andar e caminhar na Tua presença. Que esse amor transborde em nós, Senhor. Que esse amor transborde em outras vidas. Que essa igreja possa realmente invadir essa cidade, resgatar vidas do inferno, trazer para perto do Senhor. Oh Deus, que cada um aqui seja revestido do poder do Senhor, seja motivado pelo amor do Senhor, e viva tudo isso com equilíbrio, com moderação, com sabedoria, Pai. Faça a Tua obra no nosso meio, usa essa igreja, Pai, usa-nos, Senhor, usa cada um de nós, Deus, porque é tão bom, Senhor, é tão bom a gente ser usado pelo Senhor, é tão bom as vidas serem transformadas através da instrumentalidade da nossa vida, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu não posso terminar hoje sem perguntar se tem alguém que veio hoje aqui decidido, ou decidiu durante toda a ministração, a entregar a sua vida para esse Deus maravilhoso, que vai te dar o Espírito Santo, que vai te revestir de poder, que vai te derramar o amor dele, vai te dar equilíbrio. Tem alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Aleluia, glória a Deus, pode vir, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus, meu irmão. Se quiser vir aqui, vem também, vamos orar juntos aqui, glória a Deus. Alguém mais quer entregar a sua vida para Jesus? Hoje é dia de salvação. Tem mais alguém? Mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir que irmãos estejam junto aqui, abraçando esses irmãos aqui, que agora entregaram a sua vida para Jesus. O irmão que se decidiu ali também, se quiser vir, venha. Nós vamos orar agora, colocando esse milagre diante de Deus. Deus, obrigado, Pai, por essas vidas, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor Deus, é poderosa, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso. E agora, Senhor Deus, cumpre aquilo que é promessa Tua, escreve esses nomes no livro da vida, e derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida deles, e testifica que a partir de agora eles são filhos do Senhor, e fazem parte dessa família maravilhosa, essa igreja. Glória ao Teu nome, Senhor. Oh, meus irmãos, eu quero uma coisa de vocês. Vocês que entregaram a vida para Jesus agora, vocês vão caminhar no poder de Deus. Vocês vão caminhar no amor de Deus. Vocês vão caminhar sendo ajudados por outros, porque Deus usa pessoas. Deus vai dar equilíbrio para vocês. E eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Deus deu uma família para vocês, que é essa igreja. Olha para trás agora vocês e vejam a família de vocês, a igreja de Jesus. São esses, no nome de Jesus. Essa é a família do Senhor. Oh Senhor, glória a Deus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor.